Foi só a FTX quebrar que muitos investidores do mercado cripto simplesmente correram para as exchanges para tentar sacar seus criptoativos. E foi aí que muitos deles cometeram um pequeno erro que pode custar toda a custódia da sua carteira. Então hoje, se você quer aprender a como fazer o sacar de forma correta todos os seus criptoativos da exchange, a gente vai bater um papo sobre isso. Não, pera aí, Nando, você está dizendo o seguinte, que eu fui lá na exchange, saquei meus fundos e eles estão na minha carteira, eu estou vendo eles, quer dizer que aquilo ali não é real? E eu te digo mais, tá? Além de poder não ser real aquilo que você sacou, isso também pode acontecer em corretoras descentralizadas. Você pode acabar comprando um ativo, trocando um ativo por outro e simplesmente achar que aquele ativo está na sua custódia e ele não está. E hoje eu vou tentar explicar para você como que funciona esse tipo de situação que você deve evitar ao máximo. Não quer dizer que você não possa fazer, mas sempre tentar evitar o máximo que você puder. Não, Nando, peraí, como que eu tenho um token dentro da minha carteira, ele está lá, eu estou vendo, e simplesmente eu não tenho a custódia dele? Bom, como que funciona? Para você começar a entender um pouco mais esse assunto, você precisa saber diferenciar o que é blockchain e o que é um contrato inteligente dentro da blockchain. Então, por exemplo, rede Ethereum. A Ethereum é uma blockchain e dentro dela você consegue construir vários contratos inteligentes ali dentro. Dois contratos inteligentes, por exemplo, que foram feitos dentro da rede Ethereum, Chainlink e Uniswap. Eles são tokens da rede Ethereum. Isso significa o quê? Que a rede Ethereum é a rede nativa desses tokens. Esses tokens eles só têm validade dentro daquela rede. Qualquer outra rede que esses tokens sejam criados, eles serão considerados como cheque. E esse cheque lá na frente, ele pode ter fundo ou não. Muitas pessoas, por simplesmente não ter condições, de pagar uma taxa mais elevada na hora de transacionar na rede Ethereum, eles optam por outras redes, como a rede BSC, a rede Solana, a rede Avalanche. Então, essas blockchains, elas possuem uma taxa de gas, que a gente chama, que é aquela taxa de transação muito menor do que a gente estivesse operando dentro da própria rede Ethereum. Então, às vezes, se você vai fazer uma transferência do token da rede Ethereum, Uniswap, por exemplo, lá da Binance, e vai mandar para sua corretora, para sua carteira, você vai pagar ali em torno de $3, E talvez se você transferisse esses tokens pela rede Polygon, vou dar um exemplo aqui, você pagaria 3 cents, Às vezes até zero, a corretora cobra taxa zero para transferir para você. Só que você precisa entender o seguinte, quando você recebe lá dentro da sua carteira, vai estar com um contrato dentro daquela blockchain que não é aquela que a gente chama de blockchain nativa, a blockchain que foi criada o contrato inteligente. Então, simplesmente foi feito um novo contrato em outra blockchain para que você pague com taxas menores. Mas essas taxas menores, o que acontece é o seguinte, você pode estar pegando um cheque sem fundo. Por quê? Porque esses tokens eles ficaram presos dentro do contrato original, que no caso seria a rede Ethereum. E aí, como eles estão lá presos dentro da rede Ethereum e foram também criados na rede Polygon, como exemplo, você simplesmente está pegando um cheque que quando você quiser descontar, você vai falar bem assim, olha, tá aqui os meus 3 tokens que eu peguei de Uniswap, por exemplo, os 3 tokens que eu peguei de Uniswap na rede Polygon e agora eu quero trocar pelos tokens da rede Ethereum. Então é assim que funciona. Você pega os seus tokens, devolve lá, e aí, se aqueles tokens estiverem lá, você vai poder sacar eles. Isso significa o quê? Que, por exemplo, a Binance ela não mandou para você 3 tokens Uniswap. Ela mandou 3 cheques para você, 3 itens para você, tokens, referentes a o que vale Uniswap. Então você tem um vale, um ticket, não quer dizer que aqueles tokens estejam ali dentro da sua carteira. E isso pode acontecer às vezes também quando você troca numa DEX, tá? Você tá lá na DEX e você vai trocar um token por outro. E aí você acaba trocando, sei lá, você quer trocar lido da rede Polygon por lido da rede, sei lá, Arbitrum, Nem sei se tem, mas estou dando um exemplo aqui. Então você acaba trocando as redes daquele token que ele não foi criado naquela rede e ainda assim você trocou um cheque por outro. Então você não tem ainda
o token nativo dentro da sua carteira. Eu vou levar você para a tela para você entender melhor como que funciona isso. Bom, já estou aqui com o CoinMarketCap aberto, tá? E com o CoinMarketCap aberto a gente vai dar uma olhada no ativo Uniswap, tá? Uniswap, a gente já sabe que a blockchain nativa, né, do token é a rede Ethereum. Mas se você olhar aqui do lado esquerdo, você vai ver Ethereum. Não quer dizer que do lado esquerdo que está aqui é a blockchain nativa? Não, não é assim que funciona, tá? Para você saber a blockchain nativa, não tem como. Você tem que estudar o projeto, white paper, site do projeto. Não achou? Converse com os desenvolvedores, vai no grupo que a galera vai te falar, tá? Então você vem aqui do lado esquerdo, tá vendo? Em More, você vai encontrar outros contratos que o ativo foi emitido. Então, rede Arbitrum, Solana, Polygon, BIP20, né? Que é a rede BSC. Deixa eu mudar a cena aqui, só um minutinho. Então, bora lá. O que acontece é o seguinte, quando esses ativos, né, eles são emitidos em outras blockchains, o que acontece é que a pessoa está emitindo um cheque. Então, por exemplo, Uniswap mesmo, né, que foi o exemplo que a gente viu aqui, tem lá na rede BIP20. Quando você faz essa transferência para sua carteira, o CZ está ficando com seus ativos que foram emitidos na rede Ethereum e está enviando para você o ativo correspondente na BIP20. Significa que quando você quiser descontar esses ativos, lá na frente esse cheque pode ter fundo não. Por quê? Porque corretoras passam por problemas, a custódia do seu ativo realmente está em outra corretora com outra pessoa e você só tem um vale, um cheque. E quando você for descontar esse cheque, pode ter algum problema. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode sim acontecer. Outro detalhe muito importante que é o seguinte, quando você detém um ativo que não está na rede nativa, você está aumentando o seu risco. Por quê? Porque se um ativo ele está apenas na rede nativa, que vai acontecer o seguinte, se essa rede tiver algum problema, sofrer um hack, drenagem de fundos, qualquer problema, beleza, o seu ativo morreu, não tem jeito. Agora, se o seu ativo tiver em uma outra rede e a rede primária, né, a rede nativa der problema, também o seu ativo morreu, não adianta ele estar em outra rede, porque a rede nativa é aquela que manda, é aquela que gerou o token. Agora, se por acaso o seu ativo estiver na rede Polygon, vamos supor, Uniswap na rede Polygon, e aí de repente a rede Polygon tem um problema, uma drenagem de fundos, um hack que acontece e a rede simplesmente acaba. Você vai perder todos os seus tokens Uniswap. Você simplesmente vai perder tudo. E as pessoas que detêm o token Uniswap lá na rede Ethereum não vai acontecer nada, justamente porque aquela é a rede nativa do token. Então, a dica, né, que eu posso te dar é a seguinte, simplesmente, sempre que você puder, sempre transfira os seus tokens para sua carteira via rede nativa, porque assim você vai estar muito mais seguro. Nando, peraí, você falou que nas DEX também poderia acontecer. Como que funciona? Bom, vou te dar um exemplo. Às vezes você tem um token que está na rede nativa, Uniswap, por exemplo, na rede Ethereum. E aí você acaba fazendo um cross-chain. Sei lá, você quer trocar por Chainlink, mas você não quer trocar pela rede Ethereum. Você quer fazer um cross-chain na rede Avalanche, por exemplo. Você troca Chainlink, Uniswap da rede Ethereum por Chainlink na rede Avalanche. Bom, você trocou um token original, né, nativo, por um cheque. Você tinha custódia do seu token e você trocou ele por um cheque na rede Avalanche. E você pode também trocar esse cheque por outro cheque, que é trocar, sei lá, Chainlink na rede Avalanche por Uniswap na rede Polygon, entendeu? Então, assim, você acaba trocando um cheque por outro. E quando você for realmente trocar os seus ativos, ou se por acaso tiver algum problema na rede, você vai ter algum problema, né? Pode acontecer de ter algum problema. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer. Beleza? Se ficou alguma dúvida, escreve aí embaixo, tá? Tenho um prazer de ouvir. Nando, ó, não entendi isso, não entendi aquilo. Deixa aí que eu vou tentar produzir um novo vídeo para tentar te esclarecer melhor. No mais, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí, compartilha. Fica com Deus, fui!